Bom, vamos lá. A tua doutrina aí, a tua heresia, essa doutrina do diabo que é propagada aí pelo teu guru Marcos Dias e o teu professor Robert William, né? O que é ensinado nisso aí? É ensinado que o filho ele é gerado num dado momento da eternidade, ou seja, em um momento ele não era e em um momento ele passou a ser. Primeiro, o grego não dá margem para isso, o grego não permite esse tipo de interpretação. Por quê? Porque quando é dito ali no verso 1, enarche en hologos, kai hologos em proston theon, kai theos en hologos, na parte A do versículo, enarche en hologos, o verbo en é o verbo no tempo imperfeito de emi, imperfeito do indicativo ativo, ou seja, um imperfeito ele traz uma ideia de uma ação linear intemporal no passado. Ou seja, o imperfeito, como o verbo en é um verbo estativo, está falando que o estado do verbo era linearmente Deus ao lado do Pai. Certo? E o modo indicativo e a voz ativa, o modo indicativo indica uma ação feita com certeza, sem dúvida, e a voz ativa é que o próprio verbo estava exercendo essa ação. Ou seja, o verbo en traz a ideia de uma ação linear, né, um estado linear fora do tempo eterno ao lado do Pai. Então, primeiro, ele nunca passou a existir, ele sempre foi, ele sempre existiu. E o verso 18, né, o Deus unigênito que está no seio do Pai, essa palavrinha aqui, essas duas palavrinhas, que está, né, o hoon, ali no grego, que está, é um particípio presente. Ou seja, traz uma ação linear também intemporal, eterna. E isso é dito não por mim, mas pelo Dr. Vincent no comentário dele, né, no livro dele, Vocabulário Grego do Novo Testamento. Certo? Então o verso 1 e o verso 18 do capítulo 1 de João mostram que esse verbo ele existia eternamente, num estado de ser eterno ao lado do Pai. Então, essa geração é uma geração eterna, é uma geração sem princípio e nem fim. Ok? Agora, quanto a Jesus ter o ser e não ser o ser, isso aí fica por sua conta. Por quê? Porque a divindade, por ela ser infinita, ela é indivisa. Então, ela não pode ser dividida. Certo? Então, se Jesus ele foi gerado na mesma substância que o Pai, então como a substância ela é infinita, não tem como ser partilhada, Jesus também tem a mesma substância infinita que o Pai. E onde eu provo isso? Colossenses 2,9. Nele habitava corporalmente toda a plenitude da divindade. Ali a palavra grega é pleroma. É plenitude. Ou seja, toda a infinitude da divindade estava no Filho. E quem encarnou no Filho? O Logos. Então, se o Logos encarnou no Filho e toda a plenitude da divindade estava no Filho, é porque o Logos é pleno de divindade. Certo? E quando nós vemos lá, em Filipenses 2, embora subsistindo em forma de Deus, a palavra morfê ali é uma forma externa de uma realidade interna. Certo? Então a forma de Cristo é de Deus porque internamente ele é plenamente Deus. Então, Mateus, o grego não permite esse tipo de heresia que o Marcos Dias tem trazido à tona aí e tem engodado e enganado milhares de pessoas aí no YouTube e nas redes sociais afora. Tá? Então o grego não permite esse tipo de interpretação esdrúxula e burra que vocês trazem do texto bíblico. Certo? Então Jesus ele não está no Pai. Ele não está na mesma divindade que o Pai. Ele é a mesma divindade que o Pai. João 10,30, eu e o Pai somos um. E não venha me dizer que ali é unidade simplesmente de propósito, porque os judeus pegaram em pedras para apedrejar a Cristo. Porque eles entenderam que Jesus estava se dizendo Deus. E tem outro texto no Novo Testamento que fala que quando Jesus se dizia filho de Deus, os judeus queriam apedrejar ele porque ele estava se dizendo Deus. Então, quando ele se dizia filho de Deus, os judeus entendiam que ele estava se dizendo plenamente Deus. Ok? Então, aceite o que a Bíblia se renda à verdade, aceite o que a Bíblia diz, se renda à verdade e abandone essa heresia maldita que você está seguindo aí.